O ser humano, homem e mulher, existe somente em relação. Nasce de uma relação, cresce e desenvolve sua identidade na medida em que está inserido numa trama de relações. Pode expressar ali todo o potencial de sua maturidade, a criatividade, graças às relações especialmente significativas. O ser humano é um ser relacional, no sentido que algumas relações o constituem. Elas não são opcionais. Eu poderia estar aqui hoje, vivo relações maravilhosas aqui, estando aqui. Mas se eu não estivesse aqui, estaria vivendo, não estaria morto. Estaria vivendo na Bahia ou em outro canto deste mundo, poderia sobreviver. Estas relações não são constitutivas da minha pessoa. Eu poderia viver sem elas. Mas certas relações, exatamente as relações familiares, são constitutivas da pessoa. Portanto, sem aquelas relações, a pessoa não existiria. E não existiria com aquele rosto, e não existiria com aquela personalidade. São constitutivas, quer na sua origem, quer no desenvolvimento. E aqui, por quê? Mas por que estou enfatizando este aspecto? Porque nos situamos no polo oposto do individualismo tão festejado hoje. Se o ser humano é relação, qual é o lugar do individualismo? Que tende a desvalorizar todas as relações. No meio de tantas relações que a pessoa vive cotidianamente, as relações familiares emergem como particularmente significativas. Elas são fundadoras da personalidade, constitutivas do ser humano, quer física, quer psicologicamente. Desde o primeiro momento da concepção até a última etapa da velhice, somos um feixe de relações. A relação com a mãe, ou com quem tomar o lugar dela, constitui o eu de cada um. A criança não somente recebe carne e sangue da mãe, mas é por ela cuidado. Enquanto a criança suga o leite, a mãe fala com ela, e assim o bebê aprende a falar. E assimila, juntamente com os nutrientes, elementos basilares de sua personalidade, já quando está no colo da mãe. A identidade genética é constituída por 2 gametas, mas a identidade pessoal depende da relação. Sem relação, a identidade humana fica mutilada. Por isso não é verdade que... Por isso que a família... Precisa ter muito cuidado para que a família não seja espatifadas em 14 horas fora de casa por causa do trabalho e do trânsito, etc. Porque não é verdade que uma babá de 15 anos substitui pai e mãe, porque não é verdade que a televisão ou o computador substitui pai e mãe, que a fita lá do Pato Donald, sei lá, não é verdade. É necessário estar atento para que toda a sociedade seja amiga da família, valorize a família, reconhecendo o bem que ela faz, o bem que ela é para as pessoas. É verdade que um ser humano pode nascer em qualquer lugar, mas é melhor se nascer numa família que o acolhe. É verdade que alguém pode trabalhar somente para cuidar de seus gastos, mas tem um significado muito maior quando se trabalha para alimentar o amor de uma família. É verdade que se pode amar em qualquer canto, de qualquer jeito, com qualquer... Mas é muito melhor viver a própria exigência amorosa numa relação familiar. É verdade que se pode procriar de qualquer forma, até no laboratório hoje em dia, mas é muito melhor procriar, que alguém nasça então do amor, no contexto de uma família. É verdade que se pode morrer de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas é muito mais digna a morte quando a pessoa é cercada pelo afeto familiar.
Por isso, alguns estudiosos dizem que o ser humano é um animal familiar. Como Aristóteles dizia, o amor é um animal político, não é? Dizem agora, é um animal familiar. Quer dizer, ser família faz parte do ser humano, como faz parte do ser humano construir uma sociedade política. Terceiro ponto, a família é uma invenção dos homens ou é um dado mais originário? Matrimônio e família correspondem à estrutura constitutiva do ser humano. Constituem o ponto de encontro entre exigências antropológicas originárias, algumas de caráter biológico, que compartilhamos com os animais, como a exigência procriar, e outras de caráter psíquico. A família, então, não é uma pura construção humana, inventada em algum momento da história e podendo ser reinventada agora segundo o gosto de cada um. Ela nasce da elaboração cultural, sim, de respostas dadas a exigências originárias que atravessam todas as épocas e todas as culturas. A diferença sexual é originária. O livro do Gênesis diz que Deus criou o homem. Homem e mulher, Ele o criou. Não é uma nossa invenção. E está escrita em cada célula, através dos cromossomos, XX ou XY. Então, a diferença sexual é originária. Homem e mulher gozam da mesma dignidade. No entanto, esta dignidade igual se exprime na diferença sexual. Papa João Paulo II fala de uma unidade dual. Uma unidade, ser humano, só. Mesma dignidade única, dual, masculino e feminino. Esta diferença sexual revela uma carência estrutural. O ser humano necessita do outro, não pode viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só, diz de novo o livro do Gênesis. E é evidente que esta carência, não é bom que o homem esteja só, aponta para a comunhão familiar, conjugal, que vai tendo como modelo a comunhão trinitária. E o Papa João Paulo II, na Mulheres Dignitatem, afirma: trata-se de compreender a razão. Qual é a razão dessa diferença sexual? Veja aí, de compreender a razão e as consequências da decisão do Criador de fazer existir o ser humano sempre e somente como mulher e como homem. E claro, e ele vai explicitando que a razão é exatamente o encontro no amor para constituir no matrimônio uma família que tenha comunhão como seu dinamismo interno de vida, que imita a comunhão da Santíssima Trindade. Então, quero dizer que em cada cultura, quer dizer, que tem um dado originário, quer dizer, antropológico. Todo mundo nasce com 2 olhos, todo mundo tem um nariz no meio do rosto. Então, todo mundo nasce, ou homem ou mulher, e com uma carência que leva a pessoa a perceber a necessidade do outro para poder completar a sua vida. E então, tem a exigência de procriar, de gerar filhos. Bom, isto nós compartilhamos inclusive com os animais. É um dado então que não muda. É igual porque é da natureza. Agora, qual é o dado da cultura que pode mudar? É que na África se constitui uma família de um certo estilo, na Ásia se constitui uma família um pouco diferente, algumas formas, mas não se perde, jamais se pode perder o essencial, que é este encontro de um homem e de uma mulher
voltados para a procriação e para cooperar em toda a vida. De novo, o tema do bem da família e o bem da sociedade. É importante para compreender o significado social da família a coincidência entre aliança conjugal e aliança entre grupos, clãs, tribos, pensando no início da história, né? Para constituir uma convivência social na paz. Por quê? Vocês, não sei se vocês sabem, mas assim, o tabu do incesto, sabe o que é? O tabu do incesto é esta proibição de pai